Educadores Google da seção aqui de São João dos Patos, tá, Tiago? Seja bem-vindo e fique à vontade para começar a sua apresentação. Primeiramente, boa noite a todos, então. Para mim é uma satisfação muito grande receber esse convite do professor Renato, né, para falar desse tema que está bastante em voga agora, que é o podcast, né? Também fazer, depois deixar um espaço para a gente ter uma interação maior e tirar dúvidas de você, se eu puder, né, contribuir para que vocês possam entender um pouco mais dessa temática. Muito obrigado, eu agradeço também os grupos de pesquisa e o Instituto Federal do Maranhão, tá? Muito obrigado pelo espaço. Essa palestra, essa troca de ideias, eu intitulei ela Podcast Educativo do Roteiro à Edição. Por que isso? Primeiro, a gente tem que entender o que seria essa ferramenta, o que seria o podcast, né? Para depois a gente saber como fazer, né? Primeiro a gente entende, depois a gente aprende a fazer. Então, essa apresentação ela está dividida em 4 tópicos. Uma é uma viagem pelo mundo dos podcasts, né? Saber, então, o que é esse podcast, de onde é que ele surgiu e como que ele ficou essa ferramenta utilizada tanto pelas emissoras de televisão, como também pela parte educacional, né? O que é o podcast em si, né? Qual a estrutura de um podcast, o que se deve levar em conta quando se produz um podcast, para que serve, eu crio o podcast, mas para quê? O que é o intuito de ter um podcast, né? E como criar e editar esse meu podcast para a área educativa. Primeiramente, a gente tem que entender que existe 3 mídias, né, que a gente trabalha. A mídia tradicional, né, que é as revistas, emissoras de televisão, jornais, outdoors, né? As emissoras de televisão que agora estão dando bastante ênfase para o podcast, uma das potencialidades que fez com que ele crescesse, né, desta forma, no Brasil, né? As mídias tradicionais, que são as revistas, jornais, quais as dificuldades de elas se manterem? Quando eu crio uma edição de revista ou um jornal do dia, né? Eu tenho aquela informação para aquele dia determinado ou aquele mês, se for uma revista, né? E após esse tempo, essa informação, essa revista fica obsoleta. Ela é impressa, ela vai para o lixo, assim como o jornal diariamente ele é impresso e vai para o lixo, né? Isso dá um gasto enorme, né? E o meu tempo de resposta dessa ferramenta é muito curto. Com o auxílio das mídias sociais, né, Facebook, Instagram, YouTube, né, fez com que essas informações durassem um maior tempo, né, disponível para os usuários, né, e assim os que fazem uso dessas tecnologias. As mídias sociais, elas são ferramentas bastante flexíveis, né? Tu pode trabalhar com ela de N maneiras, né? Com vários temas, né? Ela está no ar 24 horas por dia. Se eu estou falando de um telejornal, por exemplo, claro que hoje em dia tem os seus sites das suas emissoras que deixam disponível aquele conteúdo, mas se eu for falar do telejornal em si, né? No horário, eu tenho que estar na frente da minha televisão para eu poder ouvir, né, e ver aquele determinado jornal ou ler aquela revista naquele determinado tempo, né, que foi para o ar. Com as mídias sociais, não, eu deixo aquele conteúdo um tempo maior, né, ativo para o meu leitor, né. Eu tenho um baixo custo também da implementação, porque servidores, essa parte de armazenamento, né, os próprios aplicativos, as próprias ferramentas disponibilizam isso para mim. Outro fator importante que a gente pode
se pensar é que eu posso medir esse retorno, né? Eu posso medir esse retorno do meu aluno, por exemplo, levando para a área educacional que a gente trabalha, eu posso medir esse retorno de como que foi essa ferramenta para aquele determinado conteúdo, né? O meu aluno, ele gostou daquela determinada atividade, né? Surtiu efeito para ele aprendeu de uma forma melhor, né? Qual foi o feedback que ele teve daquele determinado conteúdo? E para entender dos podcasts, a gente não pode fugir da semelhança que ele tem com o rádio, né? Os broadcasts, eles são gravados em estúdios, né? Tem um estúdio de gravação, tem a sua pauta, é feito aquele determinado programa, né? Esse conteúdo é codificado, né? Quando eu codifico esse conteúdo, eu envio ele através de uma onda, né? Para uma torre, né? Para uma antena de distribuição, aonde é espalhado em forma de onda para o ambiente onde a gente se encontra, né? E ele só pode ser ouvido naquele determinado momento. Eu estou na frente do meu rádio, ouvindo uma determinada estação, né? Aqui eu tenho que estar naquele determinado momento, naquela hora, né? Tem que estar disponível para que eu possa ouvir esse áudio, para que eu possa ouvir essa informação. O podcast, ele tem outras finalidades que fazem ele ser superior ao broadcast, superior ao rádio, por exemplo. Então, ele surgiu há mais ou menos 16 anos, né? No Brasil, agora faz uns 2 anos que ele está se popularizando, né? Através das emissoras de televisão, que também estão utilizando bastante. A parte educacional está sendo bastante pesquisada. Estão sendo criados repositórios para podcast, né? Nas universidades. Inclusive, eu faço parte do desenvolvimento de um repositório para a Universidade Federal de Santa Maria, que agora, com essa pandemia do Covid, ficou mais forte ainda, né, o podcast na área educacional, por o fato de tu precisar ter um meio de comunicação entre aluno, né, professor e aluno. Esse repositório que a gente está criando está indo para o ar no site da Universidade Federal de Santa Maria, vai ficar disponível para todo o Brasil, né? Para que, dessa forma, ele se propague ainda mais o uso dessa ferramenta, né? Esses conteúdos são gravados também e codificados. Eles são gravados em estúdio, né? Tem a sua pauta, seu roteiro, né? E são codificados e enviados para um local chamado de agregadores de podcast. Esses agregadores de podcast, o que são? Nada mais é do que o iTunes, o SoundCloud, o Spotify, né? Que são locais onde eu armazeno esses áudios. Daí vocês vão me perguntar assim, Thiago, mas eles estão armazenados num site também, igual uma emissora de TV faz de um programa, por exemplo. Qual a potencialidade maior, então, do podcast? A potencialidade maior do podcast é que eu posso baixar esses áudios para o meu smartphone, para o meu tablet, para o meu computador, né? E eu posso ouvir esse áudio sem a necessidade da minha rede, sem a necessidade de eu ter acesso à internet. Hoje a gente sabe a dificuldade que tem o professor em determinados locais, né? Cidades, municípios, né? Ou até mesmo estados, né? Que tem dificuldade de ter um acesso, de todos os alunos terem um acesso a uma internet boa, de qualidade boa, né? Que eu tenha uma banda larga de qualidade para que ele possa acessar essas ferramentas. O podcast ele pode acessar, por exemplo, na escola, onde ele tenha, né? E levar esse áudio para casa e ele pode utilizar essa ferramenta de maneira offline, né, no seu smartphone, por exemplo, tá bom? Então, isso é uma das potencialidades do podcast. Ele pode ser trabalhado de forma offline, não precisa ele estar online.
As vantagens e potencialidades, então, desse podcast, né? De trabalhar com podcast. Podcast, ele é perfeito para te ouvir os conteúdos que realmente lhe interessam. Então, por exemplo, se eu pego uma revista, eu tenho N informações, N matérias, que são assuntos que, para mim, Tiago, ou a qualquer um que estiver lendo a revista, se interessa por um ou dois conteúdos dela, e o restante é assunto que para ti, né? Claro que para outros fazem importância, mas para ti não é tão importante, né? Então, o podcast tu pode direcionar esse teu aprendizado para o que tu realmente te interessa, né? Pode também, como eu falei para vocês, ouvir, né, em dispositivos de forma offline e de forma online. Se eu tenho acesso à internet, eu ouço ele online. Se eu não tiver acesso à internet, eu ouço ele offline. Tem uma grande variedade de temas. Eu posso trabalhar com podcast de várias formas e eu também tenho uma vasta gama de temas que eu posso utilizar essa ferramenta para que eu possa propagar essa informação, né? Sair da sala de aula e pegar ambientes maiores, né? Como cidades, estados, países e até o mundo. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que foi feita pelo Luciano Pires, que é um dos criadores do podcast Café Brasil, acho que todo mundo já ouviu falar, que ele diz assim, que o único problema do podcast é que depois que você descobre, né, e utiliza essa ferramenta, não tem mais volta, né? E não se pode mais viver sem. Por que se diz isso? Isso faz deixar entender assim que se eu utilizo uma ferramenta como podcast, né, e ele me agrega valores ao meu ensino, à minha aprendizagem, tanto o ensino do professor, o ensino para o aluno, ou do aluno, né, para o professor, isso acaba se fazendo algo que se faz necessário na tua aula, né? Tu não deixa de utilizar algo que te faz bem. Então, o podcast bem utilizado, bem feito, bem elaborado, com um roteiro bem definido, ele passa a ser uma ferramenta que vai ser do seu uso, né? Tu não vai deixar de utilizar ele. Tu vai, claro, que ter várias outras ferramentas englobando a tua aula, mas o podcast pode ser uma ferramenta que te auxilia em várias hipóteses, né? Beleza, a gente viu algumas potencialidades, quais os fundamentos do podcast, mas a gente não falou da estrutura dele, né? O que compõe um podcast? Na realidade, o que é isso? O podcast nada mais é do que um arquivo de áudio, tá? Esse arquivo de áudio vinculado à internet. Eu posso ter esse arquivo, gravar esse arquivo de áudio e disponibilizá-lo na internet. Ele é feito a partir de uma conversa a respeito de um tema, tá? Essa conversa, mais adiante, a gente vai poder ver, né? Essa conversa pode ser de 4 formas, né? Eu posso gravar um podcast que seja eu e o meu microfone, eu posso ter uma entrevista, eu posso ter uma mesa redonda de participantes e assim por diante. Mas sempre acerca de um tema, tá? Ele é dividido em episódios. Por que episódios? Episódios é porque eu não posso ter, se eu for falar de podcast, eu não posso ter podcasts muito grandes. Então, eu divido ele em episódios para que eu não precise falar todo o conteúdo daquela determinado tema, né, em um episódio só. Aí vocês vão me dizer assim, Thiago, eu não concordo contigo isso, porque se eu entro em podcasts que são renomados, eu tenho lá podcast de 1 hora, 1h30. Tudo bem, eu tenho podcast de 1 hora, 1h30. Mas esses podcasts não são para ser educacional, tá? Eles são
de entretenimento ou de publicidade, aí eu posso ter um podcast do tamanho que for. Se eu estiver falando de a educacional, eu não posso ter um podcast de, no máximo, estourando o meu tempo, 20 minutos. Por quê? Porque através da carga cognitiva, eu posso entender que o meu aluno, a partir do 20º minuto, ele acaba perdendo a capacidade de assimilar aquele conteúdo. Então, para mim, não adianta eu criar um podcast de 30 minutos, que se eu sei se a partir do meu 15º minuto, o meu aluno vai assimilar 50%. Então, eu crio um podcast de 15 minutos e crio outro episódio de mais 15 minutos falando daquele conteúdo. Isso faz com que o meu aluno aprenda mais, tá? Disponibilizá-los na internet para download, como eu falei para vocês. Eu posso ter um podcast, disponibilizar na internet, o meu aluno acessar um ambiente que tenha uma rede, né, com a capacidade de fazer aquele download, né, baixar ele para o meu smartphone, para o meu computador, e fazer uso desse podcast de maneira offline, tá? Então, eu posso trabalhar de maneira offline em casa. Eu posso revisar um conteúdo de maneira offline. Tá? Isso é um fator importante do podcast. Por que fazer podcast? Por que criar um podcast? Primeiramente, para compartilhar um conteúdo. Agora, a gente vive uma fase complicada, que a maioria dos professores estão se debatendo atrás de ferramentas para que eu possa compartilhar um conteúdo de maneira online, por exemplo. Quando a gente estava podendo ter as nossas aulas presenciais, isso ficava em segundo plano. Mas agora, com 100% das nossas aulas online, a gente tenta achar um subterfúgio aí para que eu possa fazer com que esse conteúdo chegue no meu aluno, mas de uma maneira que ele possa assimilar aquele determinado conteúdo, aprender, né? O podcast, tu pode fazer isso. E ainda mais que tu pode engajar o teu aluno, né? Despertar uma curiosidade nele, para que ele possa realizar aquela tarefa mais motivado. De que forma? Podcast é uma ótima ferramenta para se trabalhar com resolução de problemas. Eu dou um problema, né? O meu aluno faz uma pesquisa e cria um podcast, por exemplo, com a solução, tá? Isso, a gente segue os conceitos da sala de aula invertida, por exemplo. O podcast é muito legal para se trabalhar com isso. Eu tenho um determinado conteúdo, eu mando informações para aquele aluno, né? Ele faz um estudo em cima daquele tema e ele cria um podcast para ser disponibilizado para os colegas para se trabalhar com aquela solução. Isso é muito legal de se trabalhar e faz com que a sala de aula invertida possa se trabalhar de uma forma mais tranquila, né? E faz com que ele entenda essa informação de uma maneira mais engajadora, mais despertando essa curiosidade e essa vontade de ele criar esse conteúdo, porque ele sabe que ele vai criar e disponibilizar para os colegas vão ouvir, né? Assim como os outros que os colegas criaram, ele vai poder ouvir, e assim ter aquela troca, né? De informação entre colegas e professores, tá? Investir em novas maneiras de integrar o conhecimento, as metodologias ativas. A gente sabe que, hoje em dia, as metodologias ativas estão sendo inseridas nos conceitos, né, da sala de aula. Eu tenho que trabalhar de uma forma com que o meu aluno, eu prenda o meu aluno, né, a atenção do meu aluno, né? Isso é complicado nos dias de hoje, com toda a tecnologia e algumas dispersões que se tem dentro da sala de aula. Como que eu faço para utilizar essa tecnologia, mas só que a meu favor, né? Então, o podcast pode ser uma forma bem legal de se trabalhar com
metodologias ativas. Eu posso trabalhar, como eu falei, da sala de aula invertida para vocês, resolução de problemas e assim por diante. Fornecer informações além da sala de aula. Eu dou a minha aula, mas isso não quer dizer que o meu aluno aprendeu. Eu dei a minha aula, a melhor aula que para mim poderia ter sido, mas isso não me garante que aquele aluno vai sair da sala de aula sabendo aquele conteúdo. Eu posso utilizar o podcast para uma revisão, por exemplo. Algo que seja pontos da minha disciplina, da minha matéria, do conteúdo que eu ministrei em sala de aula, eu posso trazer essas informações para que o meu aluno revise esse conteúdo, né, em casa, durante o transporte público, indo para o seu emprego, no seu intervalo de emprego, né? Isso aí a gente pode se trabalhar dessa forma. Uma poderosa ferramenta assistiva, tá? Para pessoas com deficiência visual. Se eu for pensar em inclusão, o podcast está lá. A dificuldade, a gente pode pensar assim, o tamanho da dificuldade de tu trabalhar com um deficiente visual dentro de uma sala de aula, por exemplo, né? Como englobar de forma que ele se sinta incluído, né? Que ele se sinta fazendo parte daquela sala de aula, né, dos colegas. Podcast é uma ferramenta perfeita para isso, porque através do áudio, o aluno que tem visão, né, e o que tem baixa ou que não tem visão, eles vão aprender da mesma forma, eles vão ter a mesma capacidade, né, a mesma ferramenta para se aprender do mesmo jeito. Então, um pode ajudar o outro, né, de maneira a aprender junto, uma aprendizagem colaborativa que a gente fala, né, fazendo com que um colega ajude o outro, né, e ao final disso tudo, a gente tenha uma aprendizagem maior entre esses pares, né. Pode ser uma forma, então, diferenciada de avaliação. Isso é muito legal. Quando a gente fala em podcast, a gente pensa que é só para transmitir um conteúdo, para passar um conteúdo, para gravar um áudio, né, de uma revisão. E não pensa em como que ele é legal para se trabalhar com uma avaliação, por exemplo. O porquê que a gente tem que pensar em avaliação de forma quantitativa. Por que que a gente tem que trabalhar as nossas avaliações com nossos alunos de maneira quantitativa e não qualitativa? O podcast pode se trabalhar de forma qualitativa, de forma a inserir, né, que eu falei para vocês, uma aprendizagem colaborativa. Eu posso dar um conteúdo e a minha avaliação ser esse aluno dissertar, né, fazer uma dissertação e gravar, fazer um roteiro em cima dessa dissertação, desse conteúdo, e gravar um podcast e enviar para o professor. O professor, através desse áudio, ele vai poder interpretar se esse aluno aprendeu ou não. Que quando eu vou criar algo, eu tenho que me informar sobre aquele conteúdo. Se eu não souber, né, eu não vou conseguir criar o áudio. Eu não tenho como criar um áudio de alguma coisa sem saber o que eu estou falando, né? Fica notório que a pessoa sabe ou a pessoa não sabe. Então, por que não trabalhar o podcast nessa forma? Como ouvir podcasts? Eu falei para vocês ali, já tinha comentado, né, que se pode ouvir podcasts utilizando os notebooks, os smartphones, os tablets. Hoje em dia, 90%, eu acho, da população faz uso de smartphone, né? E isso pode ser uma grande ferramenta para se trabalhar dentro da sala de aula, né? Tem gente que, aqui no Sul, principalmente, tem muitas pessoas que têm uma ideia ainda de que o celular teria que ser desligado dentro da sala de aula. Porque meus alunos não podem usar celular, que vão dispersar, vão usar o WhatsApp, vão ficar no YouTube, né? Mas não fazem uma ação para unir, né? Trazer essa ferramenta para o contexto da sala de aula. O podcast é uma maneira de fazer isso, né? Na maneira de inserir
essa tecnologia no contexto da sala de aula. Eu posso ouvir também através do Spotify, do iTunes, do SoundCloud, que eu falei para vocês, que são locais onde eu posso disponibilizar esses podcasts para que meus alunos possam ouvir. Através de agregadores de podcast. O que são agregadores quando eu falo agregadores de podcast? Agregadores são ferramentas, são aplicativos que eu baixo para o meu celular e eu posso receber essas informações de quando os meus repositórios ou sites ou blogs que armazenam os podcasts, quando eles receberem um conteúdo novo, por exemplo. Então, eu tenho um repositório e esse repositório recebeu uma informação nova, um conteúdo novo, o meu assinante, o meu usuário, né, que é fidedigno aquele repositório, ele pode receber essa informação automático. Chegou um conteúdo lá, eu vou lá e vou olhar. Eu não preciso estar toda hora, né, entrando no meu repositório, no meu site, para verificar se tem conteúdo novo. Ele recebe a informação automaticamente. Os feeds que eu falei para vocês, que são copiados, né, e colocados nos meus agregadores, são exemplos como esse que vocês estão vendo na tela. Acho que todo mundo já viu esse símbolozinho, né, laranja. Isso é o meu feed do meu site, do meu repositório, do meu blog. Tem que ter um feed desse aí. O feed faz com que eu possa copiar esse arquivo XML que vocês estão vendo aí e colar no meu agregador. Quando eu faço isso, eu recebo essas informações de maneira automática, quando eu tenho um upload de um arquivo para o meu repositório. Tá? Como eu falei para vocês, quais são os tipos de podcasts? São 4, que são mais utilizados, né? Entrevista, cada episódio tem um entrevistado diferente, né? Cada episódio que eu criar tem um entrevistado diferente e fala acerca de temas. Esses temas podem ser diversos. Depende da área, depende do contexto, depende da disciplina. E assim, a pessoa tem que estruturar, né, esse podcast. Informativo, transmite alguma informação para o ouvinte. Então, eu quero falar sobre um determinado conteúdo, eu quero passar essa informação, né, tipo um copy-paste, né, daquele conteúdo, só que através de um podcast. Painel, um apresentador e mais de um convidado, então tem uma mesa, né, que a gente fala, uma mesa redonda, vamos supor, de vários participantes, vários convidados e um apresentador que vai mediar esse meu podcast, nessa minha elaboração desse meu podcast. O painel é uma das formas mais difíceis que tem de se trabalhar, no meu entendimento, acredito que seja, por causa que, geralmente, quando eu estou com vários convidados, eu não estou com eles no mesmo local. Eu não estou gravando esse áudio com o mesmo equipamento. Então, a minha parte de edição desse áudio é bem mais complexa do que, por exemplo, uma entrevista, ou aqui, como o último que a gente está vendo, que é o individual, que é um formato que é apenas o apresentador e o microfone, né? Então, a edição é bem mais complexa, né? Pode-se trabalhar, mas é bem mais complexa. O individual, ele requer do apresentador um maior domínio daquele conteúdo, tá? Eu tenho que ter um domínio daquele conteúdo para que eu possa falar acerca daquele tema, tá? Outra perguntinha é como criar um podcast. Aí vem as estruturas de um podcast. Essa definição da estrutura, o que acontece? Vocês vão dizer assim, Thiago, eu tenho que seguir à risca essa estrutura que tu está me falando, uma abertura, uma vinheta, apresentação, desenvolvimento, agradecimento e despedida? Não. Eu posso fazer um podcast que tem uma abertura e eu vá direto para o desenvolvimento, por exemplo. Não quero dizer que tenha que ter todos esses passos, mas um podcast
completo, ele tem que ter uma abertura, uma vinheta, uma apresentação, um desenvolvimento, o agradecimento, e nesse agradecimento se faz já um link com o próximo episódio, né, que vai ser tratado, para deixar aquele gostinho de quero mais para o meu usuário, né, e quando chegar aquele episódio, o usuário tenha vontade de ouvir, e uma despedida, tá? Outro fator importante é o definir, né? Eu vou definir os meus objetivos. Quais os objetivos que eu tenho relacionado àquele podcast? O que eu quero de meta para ele? Eu quero que o meu aluno aprenda geometria, por exemplo. Eu quero que o meu aluno aprenda a parte de equações, né? Qual é o meu objetivo de se trabalhar com o podcast? Tá? Qual é a minha meta que eu devo alcançar depois que os meus alunos utilizarem essa ferramenta? Eu quero que eles aprendam aquele determinado conteúdo daquela determinada forma. Mas, para isso, se deve levar em conta o meu público-alvo. Esse público-alvo é muito importante. Por que isso? Porque quando eu defino o público que eu vou trabalhar, é a forma com que eu vou desenvolver, né, o meu podcast. Por exemplo, para vocês entenderem, se eu for utilizar o podcast para uma formação de professores, algo institucional, algo acadêmico, a minha fala vai ser muito mais formal, né, do que quando eu for passar um conteúdo para alunos do ensino médio, por exemplo, que são adolescentes, que têm uma linguagem, né, mais própria, que eles têm que utilizar uma linguagem mais informal para que eles possam entender, né, e tu te inserir nesse contexto, tá? Então, isso é algo que a gente tem que levar muito em consideração, é o meu público-alvo. Esse público-alvo tem que ser bem definido, tá? Os tipos, né? Quais o tipo de podcast? Aqueles que eu falei para vocês, entrevista, né? Painel, individual, né? Quais os tipos que melhor se enquadra, né, no objetivo que eu tracei, né? A identidade do podcast. Isso é bem legal, assim. Quando eu estou criando algo, por exemplo, eu vou criar uma série de podcasts, uma série de áudios, né? Os meus nomes dos meus podcasts, o nome do local onde eu vou armazenar, tá? E o nome de cada episódio tem que ser muito bem pensado, ele tem que prender o meu ouvinte de uma forma em fazer ele querer ouvir aquele áudio. Porque se eu colocar um nome que seja basicão demais, ele vai olhar, isso aí eu já sei o que vão falar, tá? A outra é o logo. O logo, tu tem que olhar para aquele logo e tu tem que identificar o que está sendo tratado, por exemplo, né? Então, a chamada do meu podcast, o logo ali, tem que ser algo que eu bata o olho e me remeta àquele conteúdo, tá? As durações, né? A frequência dos episódios, eu falei para vocês lá em 15 minutos, aqui eu coloquei um ganho de 5 minutos, né? Porque a gente falou lá. Esses 20 minutos é o tempo estourando, assim, ó. É o deadline, tá? Eu tenho que ter episódios menores que 20 minutos para que o meu aluno possa compreender e entender aquele conteúdo de uma forma mais satisfatória. Quanto maior for o meu áudio, mais disperso ele vai ficando ao decorrer do tempo, né? E menor é a assimilação daquele conteúdo. Então, vamos criar episódios curtos, né? E maior o número de episódios, então, tá? Outro fator importante, pessoal, quando se cria podcast, se acha que é criar um áudio de maneira aleatória, né? Podcast não se cria áudios de maneira aleatória, tá? Eu tenho que criar um roteiro, definir uma pauta. Como que eu faço isso? O roteiro é um documento que eu crio aonde
nessa pauta, nesse roteiro, eu faço todo o cronograma de edição daquele podcast. Desde a apresentação do pessoal, né, que a gente pode ver ali, a apresentação do programa, né, daquele episódio, a apresentação dos convidados, a apresentação do tema, do que vai ser tratado, o desenvolvimento em si, o agradecimento e a despedida. Tá? Por que se faz uma pauta, um roteiro? Vocês já viram vários áudios, vários vídeos que o criador está falando de um conteúdo e ele já terminou aquele determinado conteúdo. Por uma falta de planejamento e de roteiro, no tópico seguinte ele retorna informações do anterior. Tá? Para áudio isso fica muito chato, porque eu estou ouvindo esse áudio, né? Ele é para ser de forma linear, e de forma linear ele não pode voltar, né? Quando eu volto essa informação, ele faz com que esse áudio fique maçante, né? E disperse quem está ouvindo. Então, tem que ter um roteiro para que ele seja linear. Beleza. Gravei o meu podcast. Como que eu edito, né? Ou gravo ele? Quais os softwares que a gente trabalha? O melhor software para se trabalhar com podcast, que ele é free, né? Que ele não é pago, né? E tem uma qualidade profissional, né? Que não deixa a desejar para qualquer outro editor de áudio, é o Audacity. O Audacity, ele é um software livre, né? Mas com uma qualidade e muitas funções que agregam na criação de podcast. Então, primeira coisa, né? Eu vou baixar esse meu Audacity, né? Esse meu software. Ele tem para Windows, tem para Mac e tem para Linux, tá? Então, para as 3 versões do sistema operacional. Vocês estão vendo ali que diz assim, baixa DLL, né? O que é isso? Isso é uma DLL que faz com que eu possa exportar os meus áudios em formato MP3. Se eu não baixar junto com o Audacity essa DLL, eu não vou poder exportar os meus áudios em formato MP3, por exemplo, tá? Então, para que eu possa fazer isso, essa função, eu tenho que baixar essa DLL. Conecte, né, os fones do seu computador, o microfone, os que vocês fazerem uso, né, na sua casa. Podcast não requer equipamento muito potente para isso. Eu posso criar um podcast gravando o meu áudio, como eu estou falando aqui, pegando o meu microfone do meu notebook, sem problema nenhum. Não requer equipamento. Isso que é o bom de se trabalhar com podcast. Eu não tenho que ter um investimento no estúdio. Claro que se eu tiver é melhor, né? Fica uma qualidade melhor. Mas se eu não tiver, eu posso fazer da mesma forma, tá? Então, depois é só abrir o programa aí para gravar. Beleza. Eu abri o programa, eu tenho essa tela que vocês estão vendo aí, né? Do meu lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou achar naquela retângulo que está em vermelho ali, o meu microfone, né? E minha saída de áudio, tá? Eu acho ele ali listo e deixo ele funcionando. Então, eu vou clicar naquele ícone do lado direito, na saída de som, e também no meu microfone. Então, eu vou selecionar isso aí para que eu possa gravar o meu áudio. O Audacity possibilita de eu gravar o áudio através deste programa. Eu gravo o áudio através dele, tá? Então, é tudo no mesmo programinha. Eu gravo e eu ainda posso editar. Então, para me gravar, né, eu tenho que clicar em cima daquele botãozinho vermelho que tem ali, ó, onde diz gravar, e falar o meu áudio que eu queira transcrever, né, para o meu podcast, né? Então, eu tenho meu roteiro lá e eu quero gravar esse áudio. No momento que eu
esteja gravando, eu vou falando, né? E ele vai captando a minha voz e gravando a minha trilha. Algo importante se fazer quem não tem estúdio, quem não tem disponibilidade de ter um estúdio em casa, que é a maioria das pessoas, né? O que é importante? Quando eu clicar para gravar, tá? Naquela bolinha vermelha lá do Audacity, o que vai acontecer? Eu deixo ele gravando o som do ambiente, sem falar. Deixo ele gravando um tempo, né? Uns 20 segundos, só o som do ambiente. Para que dessa forma, depois que eu entrar com o meu áudio, eu gravo aquele tempo e entro falando normal. Eu possa fazer, né, uma varredura por todo o áudio depois, procurando sons do ambiente que foram incorporados à minha trilha. E isso faz com que eu reduza o meu ruído do meu áudio, deixando um áudio mais limpo. Então, é sempre importante, deixe um tempo gravando para depois eu conseguir fazer essa limpeza do meu áudio, né? Para eliminar esses ruídos externos, que é uma coisa bem complicada, né? De se trabalhar com áudio quando eu não estou gravando no estúdio, por exemplo. Tá? Essas ferramentas, essas 4 ferramentas essas 6 ferramentas que vocês estão vendo aí, são ferramentas que vocês vão utilizar mais para criar um podcast, por exemplo. A ferramenta seleção, que vai ser importante, porque todas as funções que eu for fazer no meu áudio, tanto selecionar, marcar um determinado ponto, tudo eu vou ter que utilizar ela selecionada, minha ferramenta seleção. A minha ferramenta envelope é algo muito interessante. Quando eu estou trabalhando com uma trilha sonora, por exemplo, que seja a minha vinheta e outra que seja o meu áudio. Eles foram gravados em equipamentos distintos, então eu tenho uma amplitude de onda maior, né? Tem uma amplitude de onda da minha vinheta e uma amplitude de onda do meu podcast em si. Com a ferramenta envelope, eu posso diminuir essa amplitude de onda, fazendo com que eu possa chegar à mesma amplitude para que não tenha, quando eu troco da minha vinheta para o podcast em si, não tenha aquele salto, né, de áudio. Então, tipo, estou numa determinada função e ele possa ficar tão notório, assim, essa troca de faixa de áudio, tá? A ferramenta Zoom também é bem importante, que vai fazer com que eu possa dar um zoom em um determinado ponto da minha trilha e fazer o corte exatamente aonde eu queira, né? E a ferramenta Mover, né? Que faz com que eu possa puxar uma trilha tanto para a esquerda como para a direita, né? E encaixar uma sequência de trilhas no final da outra, né? Para que eu não tenha aquele tempo vago sem o som. Então, a gente pode deslocar esse áudio na minha timeline. A parte de remoção de ruído que eu falei para vocês. O que a gente faz? A gente grava o áudio, deixa aquele pedaço de áudio gravando, né, só o som do ambiente, que eu falei para vocês. Eu gravei todo o meu áudio, eu seleciono aquela parte que ficou gravando só o ambiente, e eu vou lá em efeitos, redução de ruído. Ele vai abrir essa tela que vocês estão vendo aí. Eu apenas clico em obter perfil de ruído. Quando eu clico em obter perfil de ruído, ele grava no meu sistema do Audacity, né, aquele ruído do ambiente que a gente deixou gravando. Após isso, eu dou um OK, né? Seleciono todo o áudio agora, todo o meu áudio do podcast e vou lá de novo, né? Vou lá em efeitos, redução de ruído. Agora eu já obtive esse ruído. O que eu faço? Eu apenas dou um OK. Ele vai fazer essa varredura, né? Procurando aquela faixa de ruído que ficou do ambiente
e eliminando do meu áudio principal, tá? Deixando o meu áudio mais limpo. Normalizar um áudio. Por exemplo, o que seria isso? Eu tô com 2 áudios, né? Uma entrevista onde eu tenho 2 participantes e tenho amplitude de ondas, né? E graves e agudos da minha voz diferenciada, né? Uns têm a voz mais grave, outra voz mais aguda. Como que eu normalizo esse áudio para que ele fique na mesma amplitude de onda? Eu pego meus 2 áudios, importo para dentro do Audacity, né? Seleciono ele todos e vou lá em efeito normalizar. Quando eu clico em OK, ele vai normalizar esse meu áudio, fazendo com que essas amplitudes fiquem de maneira mais semelhante possível. Claro que elas não vão ficar igual, né? Porque eu tenho vozes diferentes. Mas eles chegam a uma semelhança maior, tá? Fazendo com que não fique tão gritante a diferença, né? De um áudio para o outro. Isso fica muito bom e não dá aquele efeito, né? De apenas junção de áudio sem tratamento. Lembra da biblioteca que eu falei para vocês que tem que baixar junto com o Audacity? Essa biblioteca eu tenho que incorporar ela, né, no meu sistema do Audacity, para que eu possa salvar ela em MP3, né, salvar o meu podcast em formato MP3. Então, eu vou baixar essa biblioteca, né, que é lame_enk.dll, o nome. Primeiro passo, depois, eu vou em editar, né? Em seguida, dentro do Audacity, isso, né? Abro o Audacity, vou em editar, referências, né? Ou simplesmente dou um Ctrl+P no teclado. Ele vai abrir para mim o segundo passo. Localizo o ícone biblioteca, né? Nessa biblioteca, então, eu vou em localizar, procuro localizar, né? Acho essa opção localizar. Vai abrir essa janela que vocês estão vendo aí. Eu vou procurar aonde eu descompactei essa minha DLL no meu computador, na área de trabalho, né? Vou selecionar ela e vou dar um OK. Quando eu der um OK, ela vai abrir essa DLL e já vai estar incorporado dentro do meu Audacity. Tá? E assim eu vou poder exportar os meus áudios no formato MP3. Só dessa forma. Se eu apenas baixar o Audacity e não incorporar essa DLL, eu não consigo exportar nesse formato. Eu exporto em outros, né? Mas não no formato MP3. E por último, como que eu salvo esse arquivo? Como que eu salvo esse podcast? É muito simples. Depois de toda a edição feita, a normalização, redução de ruído, né? As montagens, né? Pegar as trilhas, né? Usar a ferramenta Mover, colocar uma trilha entre um áudio e outro, né? Eu tenho que salvar esse áudio para que eu possa disponibilizar esse podcast lá no Spotify, por exemplo, ou no meu canal de SoundCloud, assim, no iTunes, né, ou no meu repositório. Eu vou fazer o quê? Eu vou em arquivo, exportar. Quando eu clico em exportar, eu coloco um nome nesse arquivo, né, desse podcast 1, por exemplo, episódio 1. E clico em OK. Quando eu clico em OK, ele vem com toda essa edição de metadados, que é de praxe do meu Audacity, e eu clico em OK. Desta forma, eu possibilito salvar o meu podcast no computador para que eu possa enviar para alunos, enviar para o meu repositório ou o ambiente de armazenamento que eu achar melhor, tá? Seria isso que eu teria para falar para vocês. Estou aberto a dúvidas, para a gente trocar uma ideia. E fica o meu contato também na apresentação. Posso enviar essa apresentação por e-mail para o professor Renato e depois ele disponibilizar para vocês, tá? E
seria isso. Agradeço a atenção de todos. Muito bem, pessoal. Vamos abrir agora para perguntas, viu? Fiquem à vontade para perguntar utilizando o microfone ou escrevendo aí no chat, tá? A gente vai abrir agora para dúvidas.